É uma satisfação muito grande estar aqui representando a Marco Polo e falando um pouco mais dessa jornada que já se iniciou há algum tempo e nós temos muito ainda para desenvolver, criar e colocar em jogo, né? A proposta da minha apresentação aqui é justamente essa, né? Como fazer para que, com coisas simples, com atitudes ou com ações simples, a gente consiga já dar pequenos passos para logo ali na frente a gente conseguir estar colhendo os bons frutos disso aí, né? Não é tão difícil, não. Ela é uma empresa multinacional brasileira, de capital aberto. Nós produzimos carrocerias de ônibus rodoviários, urbanos e micros. Temos os produtos comercializados em mais de 100 países e temos uma capacidade produtiva instalada de 240 unidades por dia. Mais da metade disso aí aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós temos a capacidade de produzir em torno de 130, 140 ônibus ao dia. Temos mais de 15 mil colaboradores ao redor do mundo e temos essa receita líquida aí no ano passado, que esse ano, graças a Deus, podem comprar ações que ela vai melhorar. Algumas características, eu acho que é bem importante esse ponto aqui, porque eu acho que isso aqui é uma tendência do mundo, né? 100% das nossas vendas, elas são personalizadas. Eu não tenho nenhum ônibus feito dentro da Marco Polo que é igual ao outro. Outra característica do nosso negócio são os processos verticalizados. Praticamente duas coisas nós não fizemos dentro da Marco Polo, que é vidro e componentes eletrônicos. O resto tudo a gente faz dentro da nossa fábrica. E, juntando esses dois temperos primeiros aí, a gente tem uma linha de produção seriada. Um produto personalizado, processo verticalizado e uma linha de produção seriada. Então, aí está feito o pacotinho aí do nosso desafio diário. Dentro da nossa empresa, qual que é o nosso? Nós temos que ter um network para a gente conseguir fazer isso aí funcionar, né? Só que antes desse network é o seguinte: o nosso conselho e o nosso CEO, eles querem isso. Não tem outro caminho. Então, a gente tem esse apoio. Se as coisas não acontecerem, é só levantar a mão e pedir ajuda para eles. Ei, não está acontecendo aqui, alguma coisa está travando. Então, tem a nossa parceria, enfim, tem internamente aqui, né, a engenharia de processo está puxando isso dentro da empresa, mas nós temos todos os nossos, as outras frentes, que é a qualidade, manufatura, logística, TI, recursos humanos, que está nos ajudando muito forte nisso aí, na questão do conhecimento que você comentou ali, né? Mas lá atrás nós temos os nossos fornecedores, as empresas high-tech, tem as universidades e tem os startups. Que numa empresa de 15 mil funcionários, ela é burocrática. Se a gente não fizer alguma coisa diferente, a gente não vai conseguir usar esse benefício que tem. Então é o seguinte, ó, o que eu estou falando tudo isso? Se a alta direção quer, a gente vai atropelar. Se a burocracia não deixar, a gente levanta a mão, a startup, a gente consegue quebrar essas barreiras aí. Então, vamos dividir aqui algumas frentes de trabalho, né? Essas frentes de trabalho não são só as que a Marco Polo trabalha, né? Mas eu estou ligando muito forte aqui com relação à produção. Vamos falar de internet das coisas, vamos falar de sistemas integrados, manufatura aditiva, simulações, ponto bastante importante, robôs autônomos e realidade aumentada. Ok? Vamos para o primeiro passo, que eu acredito que é o mais básico e o mais fácil da gente fazer. Ok? Aqui eu estou falando aqui, tem vários nomes que se dá para levar, né? Mas vamos falar do que essa tecnologia, essa interconectividade pode trazer para nós. Aqui eu trago para mostrar que as nossas máquinas, a gente começa a ter o nosso parque fabril todo interconectado, que vai para uma central de dados. Ok? Então, as nossas máquinas hoje, como nós somos muito verticais, as nossas máquinas elas estão interconectadas, que tá me mandando dados para uma central. O que a gente consegue com isso? Isso é muito fácil de fazer, tá? Eu consigo, em tempo real, saber o que está acontecendo lá. Como eu sou vertical, eu tenho máquinas que têm que me entregar a produção, eu preciso saber o que ela está me entregando. E o que não está entregando, onde é que eu vou atuar, em tempo rápido. Fazer uma análise de quando que eu tenho que realmente fazer a manutenção. Porque eu tenho máquinas que elas não podem parar, porque senão eu não vou entregar minha produção. Então, eu não posso estar parando para fazer a manutenção quando eu acho que vai ser. Eu tenho que parar no momento correto. E os OEE
para a gente cada vez mais estar entregando, o que realmente necessita com bastante eficiência e eficácia. Então, aqui eu trago um exemplo aqui isso aqui a cada momento a gente consegue ter, né? Depois que a gente começou a medir as máquinas, nós sensorizamos as máquinas e começamos a medir. Impressionante. Sem fazer nada, nós saímos de 60% de OE e fomos a 80%. Sem fazer nada. Só porque o nosso querido colega lá sabia que ele estava sendo medido. Né? Sabia que, o queridão lá sabia que estava sendo medido, então ele se virou. Então nós chegamos a 80% de OE, nunca nós tínhamos conseguido chegar a isso aí, com uma simples atuação. Ok? Então com essa verificação eu consigo ter também aqui a análise de parada por operador, alguns exemplos bem básicos aqui. Desperdício na operação, onde é que eu tenho que atuar, se é na manutenção, se é na... puxa, passou o tempo. Então com tudo isso eu consigo graficar, como eu tenho uma quantidade de informação muito grande, eu consigo gerar informação, eu personalizo os gráficos, eu tenho informação online, e a gestão, cada tempinho que para uma máquina, o telefonezinho dele vibra, e ele vai lá no cara. Então, é muito fácil de fazer isso aí, né? E é uma base bastante interessante para a gente ir para os nossos sistemas integrados. Aqui eu vou trazer como que funciona a nossa linha de produção. Um ônibus tem em torno de 13 mil componentes. Para eu fazer a gestão de tudo isso aí, manualmente, ou querer que o ser humano faça isso, é uma loucura, a gente não faz. Então, como eu tenho as máquinas interligadas e eu estou medindo elas, eu tenho a necessidade de um ônibus que vai entrar na linha, eu fabrico os componentes, esses componentes vão para um depósito intermediário, esse depósito intermediário fica guardadinho lá os componentes. O ônibus, quando ele vai entrar na linha de produção, ele gera uma necessidade de um conjunto, esse conjunto gera uma necessidade dos componentes, que eu vou fazer as pecinhas, vou separar lá, vou entregar onde é que vai fazer o conjunto, essas pecinhas aqui vão se transformar num componente a ser montável no ônibus, esse componente é feito, vai para o ponto de uso e pum, o ônibus vai lá e consome aquilo lá. Para 13 mil componentes eu querer fazer isso manualmente? Não vai. Né? Então, os sistemas integrados têm que estar muito funcionando aí. E para isso aí estar funcionando, a gente tem que ter os dados bem medidinhos nas nossas máquinas lá.